A rádio que fala com você. Agora estamos com uma convidada muito especial, que é a Josiane, que é psicóloga, psicanalista há mais de 30 anos, cuidando da saúde mental de tanta gente, hein? Eu imagino que nesses 30 anos, hein, Jô, você já cuidou de tanta gente. Boa tarde. Verdade, boa tarde, Pri. Como vai? Tudo bem? E você? Ai, tudo bem. Eu já fiz muitas sessões, já cuidei de muitas pessoas. Outro dia eu tava contando, Pri, eu acompanhei mais de 2.000 pessoas. Uau! Nessa minha caminhada, de acompanhar de perto, de ver a pessoa evoluindo, de ver a pessoa melhorando os sintomas. Certo. Então, olha, é assim uma história, viu, Pri? Eu sou muito grata, viu, de poder estar aqui compartilhando, viu, com você aqui na Zé 76.3, isso, né? E de estar compartilhando aqui com vocês um pouco da minha história, um pouco do que eu estudo, né? E hoje esse tema assim difícil, né, Pri? Ai, a gente, não sei, você acha que eu fico até com uma irritabilidade só de falar sobre traição. Não sei, é uma coisa minha, não sei se isso acontece com os ouvintes da Zé FM, mas assim, só de eu falar traição me dá uma coisa ruim, né? Me dá até ânsia de vômito. É um sentimento ruim, né? Não tem jeito, né, Jô? Porque é aquela apunhalada pelas costas, né? Aliás, Pri, você sabia que muito da somatização das dores nas costas, perto da escápula, assim, a psicossomática explica que essa dor em volta da escápula, quem tem muita dor, é quem sofre muita apunhalada pelas costas. Sabe aquele abraço que faz de conta que é um abraço amigo, mas é um abraço que tá planejando algo contra você? Contra mim? Oh, meu Deus do céu, exatamente. Quem tem muitas dores aqui no ombro, na escápula, quem investiga a psicossomática, o corpo, quem trabalha com o corpo, traz essa compreensão. As dores em volta da escápula podem ser situações onde os abraços aparentemente de amigo, né, não é de amigo. Por isso que se diz, o ditado popular, a sabedoria popular diz tudo, apunhalada pelas costas, né? Quando alguém faz algo pra gente que nos trai a nossa confiança, ela tá dando uma apunhalada nas nossas costas. E isso faz sentido, esse ditado popular, porque dá dor mesmo aqui. Quando a gente passa por uma traição, ou está passando, mas não tem consciência, mas já está acontecendo essa traição, a gente já pode sentir dores nas costas. Porque a gente já está nesse radar da gente estarmos passando por uma situação de traição. Alguém que diz que é uma coisa na nossa frente, por trás é outra. Uau. Ai, Pri, é muito triste isso, porque eu não queria, né, que a vida fosse assim, mas infelizmente é. E a gente tem que estar preparado para saber lidar com essas pessoas, né, que aparentemente sorri, quer o nosso bem, né, aparentemente quer o nosso bem, sorri na nossa frente, mas por trás está planejando algo contra. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e entender como é o funcionamento da pessoa que trai e como é o funcionamento daquela pessoa que é traída. Porque são dois polos, né, Pri? A gente tem que entender por que uma pessoa trai e por que uma pessoa, às vezes, ela tá até numa repetição, sempre ela tá passando por uma posição de ser atraída, né? E às vezes a pessoa não sai desse padrão há anos. Em relacionamento, por exemplo, encontra um, é traída. Termina aquele relacionamento. Vai pro próximo, é traída. Ué, o que tá acontecendo? Caramba! Tem gente que é traída em todos os relacionamentos. De amizade, de trabalho, porque a traição, ela tem a ver com vários ambientes, não é só relacionamento homem-mulher ou relacionamento amoroso, né, de um sentido geral. Ele pode acontecer no trabalho, pode acontecer nas amizades, pode acontecer na profissão, né, colegas de trabalho, um campo enorme. Então, por que uma pessoa trai, né? Eu acho que isso que nós temos que conversar, É sobre isso. Por que uma pessoa trai? Porque quem também está traído, com certeza a doutora vai trazer dicas especiais para você neste momento. Ó, lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta para a Josiane, psicóloga, psicanalista, o nosso telefone está liberado, o nosso WhatsApp, que é o 3475-8800. Mas, gente, por favor, vou te pedir por gentileza, coloque assim, ó, pergunta para Josiane, pergunta para psicóloga,
para eu saber, tá bom? Para eu poder abrir o áudio, porque senão eu vou abrir um áudio aqui que não tem nada a ver. Eu tenho vários áudios que chegam aqui e às vezes não é para Josiane. Pode ser? Às vezes você tá na sua casa e você só quer ouvir a Jô, né? Fique à vontade também, tá? Jô, vamos lá, vamos começar então. Vamos começar então. Primeiro, Pri, eu quero falar a pessoa que ela é traída, certo, né? E às vezes ela nem sabe que está sendo traída, ela está sendo enganada ali, ela às vezes passa anos sem saber e sem desconfiar que ela está sendo traída. Uau. Né? O padrão dessa pessoa que está sendo traída, ela está num campo mais da ingenuidade, de pensar que todas as pessoas são boas, que ninguém pensa mal de ninguém. Então, ela tem uma certa ingenuidade. A ingenuidade, Pri, tem gente que fala assim, é tão bom ser ingênuo, né? É tão bom ser ignorante. Não é verdade. Porque quando a gente é ingênuo, a gente está muito exposto. A gente é uma presa fácil para os manipuladores, para os perversos, para os abusadores, para os traidores. Então, se a gente está num campo da ingenuidade, né, acha que ninguém faz mal com ninguém, lá no fundo fala, ai, nada de ruim vai me acontecer, então você é uma presa fácil. Por quê? Os manipuladores, né, os traidores, eles não vão se conectar com aquele que é mais atento, mais esperto, aquele que sabe bloquear. A gente tem que bloquear pessoas. Ah, sim, a gente tem que bloquear. Aquele que não sabe, que sabe bloquear e tudo, os manipuladores não fazem tanta conexão. Eles vão tentar, mas eles vão fazer conexão mais com as presas fáceis, que é assim mesmo que eles falam, as presas fáceis. Por quê? Essa pessoa está na ingenuidade e daí ela se torna uma presa fácil para os manipuladores. E por que essa pessoa passa recorrente por uma traição? Porque ela não está desenvolvendo a capacidade dela de se atentar, de maturidade e de desenvolvimento emocional para ela se colocar com força de agressividade saudável no mundo. Então é o tipo de pessoa, por exemplo, que está numa roda de conversa, tem medo de dar opinião, tem medo de conversar, ela está ali com a agressividade dela mais embutida, né, mais incubada, ela tá lá com a agressividade dela mais guardada. Então, ela não consegue se posicionar no mundo, ela vira uma presa fácil. Outro ponto de quem é traído. No sistema familiar dela, possivelmente há pessoas, pais, avós, bisavós que foram muito traídos também. Certo. Então, a gente também repete o nosso sistema familiar. O ambiente familiar também, se quando criança presenciou a mãe sendo traída, ela pode se identificar com a mãe e ela repetir esse padrão, porque sendo traída também, ela fica parecida com a mãe, é um jeito de pertencer ao sistema familiar. Nossa. Ah, Pri, mas e nesse sistema familiar não tem aquele que traiu também? Tem. Pois é, no sistema familiar, se a mãe foi traída, vamos supor, o pai que traiu, né? Aí estão os traidores que se identificam com o pai que traiu. Então, ele vai trair também para repetir o funcionamento do pai, porque assim ele se sente pertencendo ao pai. É incrível, às vezes o menino vê o pai traindo e descobre que o pai traiu, é um trauma e ele não concorda, mas na vida adulta ele faz exatamente igual. Mas por quê? Você não concordava e agora você faz igual? Porque repetindo o pai, ele se sente pertencendo ao sistema familiar, ele se sente próximo do pai. Eu sou igual ao meu pai, eu trago meu pai no coração quando eu faço igual ele. Que coisa! Olha que impressionante. Impressionante. Já que ele sofreu quando menino, por que vai fazer igual? Porque assim, sendo igual, eu pertenço, eu carrego meu pai no meu coração. Caramba. Então, a gente é traído ou trai pelo ambiente que a gente vive, que a gente copia, pelo sistema familiar, identificando e herdando também. A neurociência explica que a gente herda emoções pelo sistema nervoso, pelo nosso DNA. A neurociência está com força entendendo isso, Pri, que a gente traz aquela emoção da traição ou de ser traída pelo DNA. E a gente também, por falta de maturidade, tanto quem é traído como quem trai. Porque quem trai não é o esperto, é falta de maturidade. Sabe por quê? Por quê? A maturidade implica em empatia.
Quando a gente tá maduro, Pri, a gente tem empatia pelo próximo. Ah, sim, com certeza. Então, o traidor não tem empatia, então ele não é maduro. Então aquela ideia, ai, quem trai é o espertão, porque ele consegue fazer de um jeito tão malandro, né, pra trair, ele não é o espertão, porque ele tem uma imaturidade também, tá identificado com os traidores do sistema dele, tá copiando comportamento de pai ou mãe, ou dos dois. Ele não é maduro porque ele não alcançou a empatia. Porque pensa comigo, para uma pessoa trair a outra, ele não se coloca no lugar da outra. Ele não tá nem aí com a outra. Jamais. Isso é falta de maturidade. Então, tanto quem trai quanto quem é traído, os dois são falta de maturidade emocional, Pri. Gente, nós estamos nesse exato momento. Eu já tô falando aqui, ó. Acabou de chegar um áudio aqui, mas eu preciso saber se é pra Josiane. Gente, por favor, coloque aqui, ó. Pergunta pra Josiane. 34758800. Tá? Eu acho que esse áudio aqui é pra você. Só vamos abrir? Vamos lá. Deixa eu ver a Maria Francisca. Deixa eu só ver. Mas eu quero falar com a doutora Josiane. Ah, é com você, Jô. É Tô com aqui. você mesmo. Vai lá. É a Maria Francisca, vai. Mas eu quero falar com a doutora Josiane. Sabe por quê? Por quê? Eu falo sobre mim. A gente é traído pelas costas pelos amigos. É na escola, na onde que você vai, é no seu trabalho, em seu artesanato, você tem falsos amigos. Verdade. A gente para poder falar mal da gente pelas costas, ter inveja do seu trabalho, do que você faz. Meu Deus. Deus dando dom para cada pessoa, né? Isso. Fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que insistir, a gente tem que fazer. Aí tem os falsos amigos, fica traindo a gente pelas costas, falando mal da gente. Que triste. Eu sei como que é. Ah, doutora Josiane, mas eu quero só te dar um abraço, que eu gosto muito de você, a sua voz, uma voz suave. Só pode ser psicóloga mesmo. Um abraço, doutora Josiane. Ah, outro. Um beijo! Sabe o que gostoso, né? Tá vendo que até no porcelanato, no Artesanato. Artesanato dela, ela tem amigos falsos. Ai, meu Deus, e não importa a idade, não Não. importa o ambiente, não importa onde. E ela tá lá já identificando Não é? que tem os falsos amigos. E ela falou uma coisa que eu achei interessante. Obrigada, viu, pela senhora ter participado aqui no nosso programa. Isso. E ela falou uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas vão nos ambientes não para aprender, não para trocar, não para ter uma experiência de crescimento. As pessoas às vezes vão para observar, para ver o que tá dando certo ali, para copiar aquilo e Olha. aplicar em outros lugares. Quanta gente não chega nos ambientes não para desfrutar, mas para copiar, para poder replicar, né, para pegar aquela técnica, para roubar aquela experiência, né, e levar para um outro lugar. Então, infelizmente, Pri, tem muita pessoa invejosa, infelizmente. Que triste. Tem muita pessoa, eu diria até com outra palavra para ficar mais psicanalítico, tem muita gente imatura. Tem. Porque a inveja, a traição é tudo do campo da imaturidade. A pessoa que precisa entrar no ambiente, observar, pegar ali a técnica das meninas que estão lá fazendo artesanato e daí vão copiar aquilo, vão vender, tudo essa forma assim desagradável, né, de estar junto com alguém, é tudo imaturidade, porque a inveja é uma imaturidade. Então, quanto mais pessoas imaturas tiver, mais nós vamos ver, Pri, inveja, traição, ciúmes, tudo isso, sabe? Tudo isso e muito mais, né, gente? Tem que estar preparado para tudo. Josiane, psicóloga, psicanalista há mais de 30 anos aqui na Zé FM, a rádio que fala com você. Nós temos aí mais 5 minutos para bater um papinho. Jô, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando da traição, mas nesse exato momento, quem foi traído, né? Pode ser por um relacionamento, pela amizade, por um amigo, ou enfim, que levou uma punhalada pelas costas e está nesse exato momento sentindo essa dor. O que você tem para falar e como que se tem que se comportar a pessoa que foi traída para ela não cair em depressão? Primeiro, que você não está sozinho, que você está sentindo
a maioria de nós já sentiu, a maioria de nós já passou por uma traição. Então, quando acontece uma traição com a gente entender, eu não sou a primeira, nem você a última, tem muita gente passando por isso. Segundo ponto, por que que eu caí nessa? O que aconteceu comigo que eu fui emaranhada nesse relacionamento, não percebi, não me atentei e caí nessa cilada da traição ou da inveja, né? Mas da traição, que é o tema que nós estamos conversando hoje. Então, o segundo ponto é, por que que eu caí nisso? E o terceiro ponto é o seguinte: se você não estiver conseguindo sair sozinha disso, procura uma ajuda. Mas eu vou colocar uma observação aqui. A pessoa que traiu, ela tende a voltar e tentar reparar aquilo. E a gente tem que ficar muito atenta se é uma reparação real, porque errar é humano. E a gente também tem a condição, né, de poder perdoar. E isso é importante, mas se essa pessoa voltou e fez de novo, voltou e fez de novo, então a gente tem que estar bem atenta quando é um caso de realmente perdão e continuar naquele relacionamento, e quando é um caso que você tem, sair correndo, porque a pessoa não vai mudar. Tem muita gente que trai e depois oferece flores. É verdade. E tem muita gente que fica, assim, deslumbrada com as flores, disse que me ama, e daí cai de novo, cai de novo, cai de novo. Então, a gente tem que ter um discernimento. Quando que aquela traição merece perdão e uma continuidade do relacionamento, seja relacionamento qual for. E quando você tem que, cascar fora, porque é um relacionamento tóxico e você deve estar longe. Então, bloqueia, se afasta, não se envolva mais. Então, identifique todos esses detalhes. Se você não estiver conseguindo fazer sozinha isso ou sozinho, procure uma ajuda terapêutica. É bem possível você sair desse emaranhamento, se libertar disso e seguir sua vida com maturidade, feliz. Procure ajuda se for preciso. Por favor, cuide de você, ame-se, em primeiro lugar, né? Ame-se, ame-se, ame-se. Traição, eu posso falar uma coisa pra você, não vai ser a primeira, não vai ser a última, não é verdade, Jô? Exatamente, Pri. Mas quanto mais atenta a gente nós tiver, temos que a gente vai sentir o cheiro, de quem tá vindo com segundas intenções, quem quer nos enganar, quem quer nos roubar, usurpar algo da gente. Né, gente? Prestar atenção, a gente precisa que as nossas escamas caiam, que a gente fique atenta. Mas se a gente cair numa situação de traição, né? Vamos nos levantar, entender o que foi que aconteceu e trabalhar esse ponto para ficar mais madura, para cada vez menos cair nesse laço da traição. É possível a gente caminhar atenta e livre desse trabalho que é de se recompor depois de uma traição. Muito bem, Josiane, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Zé FM, a rádio que fala com você, sempre abordando um assunto que nos ajuda muito na nossa saúde mental, a caminhar. Que Deus te abençoe, que você volte daqui 15 dias com certeza com mais um assunto pra gente, tá bom, querida? Eu quem agradece, Pri, um abração pra você também. Até! Até, Jô! A Jô, Até. psicóloga, psicanalista, participando aqui da Tarde da Zé. E já tem muito mais pra você? Tem música agora, vamos lá! Tá na Zé.